Agosto de 1998, São Paulo, capital. Finalmente, o maníaco do parque chegaria à cidade de São Paulo preso. Vindo do Rio Grande do Sul, ele teria agora que pagar seus pecados e seria na justiça dos homens. Confira a entrevista que fiz com o promotor que conseguiu condenar e ficar frente a frente com Francisco de Assis, um dos piores matadores em série do Brasil. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e eu pergunto, que crime é esse? Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não puder, tá tudo certo. Desde que você venha comigo até o final dessa conversa, eu tenho certeza que você vai vir até o final da conversa de um dos homens que ficou frente a frente com o maníaco do parque e que foi o responsável por conseguir condená-lo por tantos crimes que ele cometeu e que assustou tanto a sociedade. Doutor, seja muito bem-vindo ao canal. Aliás, esteja sempre, quando tiver novos casos também, o senhor não é mais promotor, hoje o senhor já é procurador, mas se lembrar de outros casos que o senhor fez durante toda a sua carreira, o canal está aberto aqui para o senhor contar a sua biografia também, tá bom? Muito grato pelo convite, bom dia. Eu que fico grato do senhor estar aqui. Inclusive, o senhor fez este livro aqui, O Julgamento de um Serial Killer, O Caso do Maníaco do Parque, em 2004, que o senhor lançou? Foi lançado em 2004, está na terceira edição agora pela editora EDA. É um caso que retrata integralmente a saga, eu diria, da justiça pública para condenar um serial killer. É muito interessante porque eu vi agora o livro, eu tenho umas olhadas que ele não é um livro jurista, no seguinte sentido, não. Só quem faz direito pode ler. É quem gosta de crime, de true crime, para entender como é feito o julgamento de um serial killer. Exatamente. Por se tratar de um true crime, é um case, nós analisamos o case nas suas múltiplas faces e entregamos ao público leitor, à sociedade brasileira, o que poderia ter de grandeza e aprendizado num triste e célebre caso como esse. O que traz, inclusive, como fecho, os debates ocorridos no tribunal. Muito bom. E é uma coisa interessante, eu acho que é a primeira literatura de true crime brasileiro lançado no Brasil, porque em 2004 não se fazia isso ainda. Sem dúvida. Nesse perfil não existe nada antes. Eu estudei inauguralmente o caso em 98, que não tinha uma só obra que falasse de serial killer no Brasil. Então eu acabei aproveitando, indo para fora e estudando. Eu me lembro quando, em 1998, quando chegou esse caso, o Brasil não entendia de serial killer, porque não é que não existia no Brasil, eu digo que o ponto é que a gente não tem a investigação como os Estados Unidos já faz há muito tempo, há muitas décadas. Você pode sim ter um serial killer que existiu no Brasil, mas ele não foi investigado como um serial killer. Podem ter sido mortes investigadas separadamente, com autor e por cada um procurando um autor, sendo que seria o mesmo. Mas quando o Maníaco do Parque inaugura esse terror brasileiro, eu lembro que a gente, para entender, se falava muito, por exemplo, de Silêncio dos Inocentes, que foi um filme que, de 92, 93, tinha ganhado o Oscar, que falava de um serial killer, mas a gente não entendia direito. Realmente, como o senhor falou, não tinha uma literatura forte, né? Nem mesmo dentro da justiça. Mesmo a expressão era desconhecida no Brasil, a não ser com os poucos iniciados. A rigor, essa expressão nasce na Alemanha dos anos 30, com um criminólogo, que foi policial, Ernest Gnat. Ele criou a expressão que depois muitos atribuem a autoria ao Robert Hessler, na década de 70 do FBI. Mas nós não conhecíamos a expressão no Brasil e, portanto, por faltar nome, não conhecíamos o mistério que emblematizava este nome. Este caso nos permitiu ao Brasil que nós conhecêssemos que havia um tipo de criminoso que praticava um tipo particular de crime e que nós deveríamos, então, nos adiantarmos para tentar evitar outras ocorrências como essa. Então, o caso é emblemático nesse sentido. O Vampiro de Niterói é ali perto também, né? Ele é posterior a esse caso. Né? E como o Maníaco do Cassino, que vem imitando o Maníaco do Parque. Esse, exatamente. O tal Maníaco do Cassino, da cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, inclusive disse à época, para se mostrar como tem a vaidade dos criminosos, e este é o perigo quando a
a mídia noticia casos como esse. Existe uma obra chamada exatamente isso, A Vaidade dos Criminosos, que mostra que como este tipo de criminoso, em especial os psicopatas, sendo autocentrados, egocêntricos, querem a fama. Este do Rio Grande do Sul imaginava que não poderia São Paulo ter um serial killer maior do que lá. E se propôs, então, a matar para adquirir igual fama. Felizmente, também foi condenado. Eu entrevistei o promotor desse caso, o Maníaco do Cassino, inclusive tem aqui no canal a entrevista dele, e é impressionante porque ele ficou focado quando o Maníaco do Parque aparece, inclusive porque ele foi preso no Rio Grande do Sul, e ele falava, eu vou matar mais do que ele porque eu quero aparecer na capa da Veja como ele apareceu. Ele realmente consegue aparecer, mas ele aparece dividindo a capa, eu acho que é com Vampiros de Niterói, se não me engano, porque ele é o ano seguinte e tal. Mas vamos voltar lá para 1998. O senhor estava num belo dia na sua carreira, no seu trabalho, e, de repente, o senhor se depara com Francisco de Assis Pereira chegando até você. Como foi? Como é que esse crime entrou na sua vida? Como é que foi aquele dia que deve ter sido um grande divisor de águas para você como pessoa e para você como profissional? Houve quem dissesse que coincidência é um outro nome para Deus quando nós não conseguimos explicar racionalmente as coisas. 11 de agosto é uma data paradigmática para quem trabalha com a justiça, porque é exatamente o dia da criação dos cursos jurídicos do Brasil, o dia da justiça. 11 de agosto eu voltava do Rio de Janeiro, onde eu houver estado na posse do grande Evandro Lins e Silva, ex-ministro do Supremo, foi meu amigo, guardada a diferença de gerações, me convidara para ir à sua posse na Academia Brasileira de Letras. Chego em São Paulo 11 de agosto, assumo esse caso, e aí aquilo está explodindo na mídia, realmente ali a vida mudou bastante. Não porque eu começasse a estudar para um caso que era totalmente novidadeiro para mim. Sim, o caso era uma novidade, mas felizmente eu tinha uma bagagem grande, livros publicados, eu já tinha um conhecimento, uma imersão grande na temática de homicidas. O que eu fiz foi fazer uma sintonia fina. Então, logo eu vi a imensidão do caso e a possibilidade de que isto pudesse trazer, infelizmente, a par das perdas, nós deveríamos aproveitar para grandes lições para a Justiça Penal Pública Brasileira, entendendo a grandiosidade como um caso paradigmático. A partir dali, eu fiz a noite virar dia e comecei a estudar muito, 24 horas, eu diria, de estudo diário para poder fazer esta sintonia fina até chegar àquela particularidade deste caso em específico. Se perguntando e buscando uma resposta do porquê alguém, sem uma razão para o crime, porque em tese todo homicídio tem uma razão, poderia sair matando pessoas. Onde estaria esta razão, se não em algo muito recôndito na alma, se não algo muito recôndito na psique do indivíduo para explicar crimes que, em tese, não teriam explicação? Sim, uma coisa, o senhor entra no crime quando o Francisco é preso ou o senhor já estava acompanhando a história e o senhor já sabia que seria o promotor do caso? A Constituição Federal traz o chamado princípio do promotor natural, ou seja, aquele que tem a atribuição para atuar naquele caso não pode ser substituído. Não obstante, existe uma possibilidade no Ministério Público de que o Procurador-Geral de Justiça designe um promotor para acompanhar as investigações. Eu estava envolto a uma série de outros casos trabalhando, o Procurador-Geral de Justiça, à época, designou um colega para que participasse das investigações. Tão logo houve a chamada distribuição e o cartório bateu o carimbo com o meu número e vieram os demais inquéritos já relatados igualmente com o meu número, eu, como promotor natural do caso, então assumo, a partir da chamada denúncia, que é o que inicia o processo penal, assumo esse caso, levando-os, são vários casos, vários homicídios, levando-os até o julgamento. E mas eles chegam até você, o Francisco já estava preso ou ele foi preso? Ele estava preso. Já estava preso. Então o senhor acompanhou, como todos os brasileiros, a busca por um homem que, de repente, descobrimos que tinha um cemitério. Sem dúvida. No princípio, você foi também, como todos nós, um observador, um curioso sobre o caso. Eu fui um observador, deve ser dito, relativamente distante. Aquilo que diz respeito a mim, especialmente, enquanto profissional, com atribuição funcional, eu me foco totalmente, integralmente sobre o caso. Como até então isto não estava claro que era eu o promotor natural, eu percebia como um grande caso, mas ele não tinha aquele enfoque, aquele enquadramento integral.
Mas tão logo eu assumo o caso, que percebo, o caso é meu, aí sim, e este é o momento em que ele já está preso. Até então eu acompanhava como um brasileiro, digamos, promotor de justiça. O senhor é como alguns advogados criminalistas que eu entrevisto e outros promotores, assim, Beto, meu trabalho eu já tenho que me focar demais, não dá para ficar vendo o crime dos outros. É mais ou menos isso. E você olhava, sabia o que estava acontecendo, mas então foi uma surpresa quando você se torna o promotor do Maníaco do Parque. A atenção é um recurso cerebral limitado. Nós não podemos manter a atenção integral a tudo. Sim. Portanto, nós somos seletivos naquilo que interessa especialmente naquele momento. Esta é a razão pela qual o meu foco seletor da atenção se dá quando eu sou o promotor natural do caso. Quando o senhor começa a estudar tudo o que ele fez, ou tudo que nós sabemos o que ele fez, eu preciso te perguntar, quem é o Francisco? Essa é uma pergunta que talvez nem ele próprio saiba responder. Aliás, quem somos nós? Parece que não há nada mais filosófico do que isso. Quem somos nós e para onde nós vamos? Tenta-se responder, ou se responde aos que têm fé pela religião, e os homens da ciência se perguntam. Então, uma pergunta extremamente profunda. Neste particular caso, em que se nega o interdito máximo proibitório, que é o não matar, que é um atentado contra a própria espécie humana, esta pergunta ela quintuplica a sua importância. Exatamente porque faltam razões. Dizia Shakespeare que a todo porquê corresponde um portanto. Por que matou? Nós queremos saber. E sempre nós buscamos esta resposta quando encontramos uma chamada causa ante acta, um motivo que pode não explicar, não justificar, mas explica aquele crime. Neste particular caso, não. Ele conhecia as vítimas aleatoriamente, o relacionamento era brevíssimo quando ele deliberava matar. Então ele matava, aparentemente, sem um motivo. Quem é o Francisco? Ele é esta pluritonada combinação de mistérios do ponto de vista intrapsíquico, do ponto de vista eventualmente social, eu diria uma particularidade menor, como isto acontece com os psicopatas, eles nascem assim. Por que nascem assim? São muitas as teorias e hoje o Brasil, que está mergulhado nesta temática também, com muitos estudiosos, buscam variadas explicações. A gente sabe que há aqueles que encontram uma explicação aqui numa parte especial do cérebro, outro encontra numa parte genética, outro resgata um pouco nos Estados Unidos um pouco da velha teoria de Lombroso. O fato é que nós reconhecemos um papel fundamental da genética, da parte física, da íntima fisiologia do indivíduo, de como funcionam ou não funcionam os seus neurônios, a sincronia neuronal. Nós buscamos então esta explicação intrapsíquica na busca de explicar uma exteriorização fenomênica como são estes tipos de crime. Mas é uma pergunta que permanece ainda com respostas variadas, portanto, sem a assertividade de uma resposta única, categórica e clara. Mas é um psicopata. Sem dúvida nenhuma. O problema da psicopatia é que, diferentemente das doenças mentais que têm uma morfologia clara, como, por exemplo, uma esquizofrenia, você não faz um exame de sangue, não tem um vírus, não tem uma bactéria, não é sujeito a cirurgia, não tem medicação para isso. É uma estrutura do caráter do indivíduo, da sua personalidade, da sua especial condição de ser. Portanto, entra aí uma gama variada de informações, ressaltando-se que esquizofrenia ou a pessoa tem ou não tem, psicose ela tem ou não tem, mas psicopatia tem graus variados. Então o cidadão pode ser um psicopata e ter autocontrole, que é o que nós defendemos neste caso em especial. É psicopata sim, que é o antigo nome para o novo transtorno de personalidade antissocial. Mas ele sabe o que faz e, neste especial caso, tinha autocontrole. Não se controlou porque não quis. O psicopata, pelo tudo que eu aprendi ao longo da vida com o Dr. Guido Palomba, nosso amigo, que a gente conversou um pouco antes. Grande psiquiatra. Com a doutora Ana Beatriz, com a Rosângela Monteiro, todo mundo que eu já entrevistei. Muito bons. O psicopata, ele nasce, mas não necessariamente será um serial killer. Então nós temos o psicopata das nossas vidas no dia a dia, no mundo corporativo. No mundo jurídico, onde tem poder, tem psicopata, que é o que inebria um psicopata. Assim como o Francisco tinha o poder sobre a vida dos outros, né? Eu acho que era o que ele mais gostava.
Quando o senhor entendeu que ele era um psicopata, como é que foi descobrir isso? Porque eu me lembro também que em 1998 a gente não tinha hoje esse conhecimento tão, né, contado e dividido com todo mundo. Como que o senhor foi entendendo o que era aquele ser, aquele homem que devia ser tão diferente de todos os outros crimes que o senhor já tinha feito júri? Existe um criminólogo antigo que tinha uma expressão que, a meu ver, ela é bastante inteligente. O crime é uma epítome, um resumo da personalidade do seu autor. Então, se nós analisarmos este crime com aquilo que os norte-americanos chamam a assinatura do criminoso, uma forma muito particular de cometimento daquele crime específico, se nós analisarmos esta assinatura do criminoso e se nós analisarmos o tipo de crime por ele praticado, nós observaremos que nós estamos num grau de psicopatia do mais elevado grau. Você colocou muito bem, nós temos psicopatas em todos os segmentos sociais. Eu desconheço profissão que não tenha psicopata. Homens de grandes empresas, gente muito bem sucedida, políticos, etc. Medicina. Medicina. Os graus são variados. Os que fazem cirurgias sem necessidade. Sim. Os que tomam o dinheiro dos outros a pretexto de profissão, mas o fazem aeticamente, só o dinheiro pelo dinheiro. Nós temos isso na busca pelo poder. Nós temos isso, aquele político que chega à ditadura e executa a oposição, os seus opositores. Portanto, a psicopatia, ela pertence ao gênero humano. Há, inclusive, psiquiatras de uma escola mais antiga que diz que ela é uma das variáveis da personalidade normal das pessoas. Ou seja, é um tipo de personalidade não anormal. Ela está tão presente que ela pode ser considerada normal. Seria anormal, porque, felizmente, quando a gente fala de norma, a gente diz de número. A maior parte da população não é psicopata. Pode ter traços, Graças a Deus, né? Graças a Deus. Pode ter alguns elementos, mas nada. A pessoa é egoísta. Olha, um amor a si é inerente à condição humana, senão a pessoa pereceria. Primeiro você se protege, depois você cuida de proteger aos outros. O psicopata, o que o caracteriza essencialmente, você bem o sabe, é justamente esta falta, ausência total de empatia. Pode o outro gemer, gritar, espernear, urrar pela vida. Ele não se sensibiliza com nada. Se for uma questão patrimonial, ele expolia o outro até reduzi-la à miserabilidade. O estelionatário é um grande psicopata. É um psicopata específico. Agora, se ele chegar a um grau máximo dessa psicopatia, ele pode então se tornar um serial killer. Ou seja, não existe serial killer que não seja um psicopata à grande orquestração. Ele não pode ser considerado, nem todo serial killer é psicopata. Sim, também tem. Porque existem os esquizofrênicos, surtos psicóticos. Só que esses são presos, via de regra, mais rapidamente, porque tendo surtado, não conseguem apagar as provas do cometimento do crime, não conseguem manipular adequadamente, porque sequer têm a memória adequada dos crimes por eles praticados. Não tem um raciocínio sobre o crime. O psicopata não. Ele é um manipulador, ele é o mais difícil de ser pego, porque ele tem total consciência do que ele fez, sabe que aquilo é censurável e busca, a partir do crime, então, manipular as informações para que ninguém o identifique. Isso é um clássico da psiquiatria forense e da criminalística, não é? Sim, eu brinco até... Brinco não, para mim é sério, até que o estelionatário ele é o psicopata inteligente porque ele percebe no crime, inclusive, uma pena pequena. Então ele pode ficar recorrente, porque se for pego, se for preso, é nada diferente de um serial killer que sabe o risco maior por conta de seu homicídio. Quando o Francisco aparece ali, ele traz muitos elementos e muitos crimes. Como foi organizar tudo o que ele fez, entender tudo o que ele fez? Como foi essa parte da investigação? Como foi catalogar, infelizmente, aquelas vítimas? Você colocou muito bem, primeiro, a questão da inteligência. Eu já escutei, veja você, que conquanto seja um tema debatido, eu já vi gente, até no Brasil de hoje, dizendo que o psicopata não é inteligente. Não. Uma coisa é um defeito de caráter, a outra coisa é a capacidade intelectiva. Caráter nada tem a ver com intelecto exatamente. É uma estrutura da personalidade dele que está comprometida pela interiorização de maus valores, internalização de maus valores, que o filtro dele, da percepção do mundo, não possibilita a ele, talvez,
uma censura, uma autocensura. Eu não creio que ele tenha querido nascer assim. Ele nasceu assim. Isso significa dizer que existem psicopatas mais ou menos inteligentes. Por exemplo, Ed Kemper, nos Estados Unidos, que é conhecido por todos, tinha um QI da ordem de 145, era gênio. Há quem diga, hoje eu já assisti entrevista, não, psicopata não é inteligente. Não, existe psicopata que é falto de inteligência, mas existe psicopata que, sem dúvida nenhuma, é muito mais inteligente do que quem fez uma afirmação bestunta como essa. Lógico, senão eles não seriam tão profícuos. Muitos que são pegos, tipo BTK, pela arrogância. Perfeito. Que é inteligente ele foi. Perfeitamente. Então você tem o Zodíaco, gente. Ele nunca foi descoberto quem é esse homem. Então, quer dizer, até se acredita que seja um dos suspeitos. Mas você tem a inteligência e você tem a arrogância. E quando que passeiam um para o outro, né? Perfeitamente. A tua análise está perfeita, e quando se diz inteligência, se sabe que esta inteligência não é como um passe de mágica que vem e que desaparece. Quem inteligentemente comete uns crimes como ele, levando para um local ermo, no Parque do Estado, onde ninguém passa, transformando ali no seu cemitério particular, onde ele vai fazer as suas vítimas e vai deixar os cadáveres, as ossadas, é alguém que tem plena consciência do que está fazendo e, portanto, manipulará o quanto possível a polícia, os investigadores, para que não seja descoberto. E aí você me pergunta, como é montar esse quebra-cabeça? Inicialmente, um trabalho investigatório da polícia. Incumbia a autoridade policial, e se desincumbiu deste mistério muito bem, levantar esta autoria através de uma sucessiva etapa investigatória diz, quem matou foi ele. Houve aí uma contribuição talvez até superior, vamos dizer assim, sem mistificarmos, nesta descoberta, porque foi um patrão do Francisco que percebeu que o vaso sanitário estaria entupido e descobre ali uma cédula de identidade de uma das vítimas. Isto, então, para a polícia, que já vinha desenhando o perfil psicológico de quem cometer aqueles crimes, foi fundamental. Mas, a partir do momento que a polícia estabelece a autoria, começa, então, o Francisco a negar esta autoria. Como não tem uma testemunha, a princípio, ocular, começam a aparecer as vítimas sobreviventes que permitiram fazer um retrato falado, mas ele ainda assim se escuda na possibilidade de dizer, estão se confundindo, estão me prendendo, mas perceberão que os crimes continuarão, e como a justiça dos homens é falha, a justiça de Deus mostrará que eu sou inocente. Ele batia pesado nisso. Então a polícia vai buscando formar este quebra-cabeça, identifica-o, e quando relata então o inquérito, trazendo a autoria do crime, encaminha ao Ministério Público. Mas aí nós temos um problema depois. É nomeada uma banca psiquiátrica que chega a uma constatação, eu diria uma constatação provisória, porque depois ela é infirmada, ela é negada em plenário, quando eu sabatino a estes psiquiatras, que dizem que os atos seriam semi-imputados a ele. Ou, como diz o pessoal, ele seria semi-imputável. Não plenamente os atos seriam imputáveis a ele, porque ele teria diminuída a sua capacidade de autodeterminação. Por ser um psicopata? Exato. Então aí viria o questionamento. Diziam os psiquiatras. Mas ele não é um doente mental. Não é um doente mental, mas diziam, ele tem total capacidade intelectiva. Ele sabe o que é certo, o que é errado, à perfeição. Contudo, ele não consegue uma total autodeterminação. Ele não se controla como deveriam os demais. Eu estudei isso bastante, especialmente fora do Brasil, já que nos faltava literatura aqui no Brasil. Peguei minhas férias, viajei o mundo nos tempos que me foram permitidos, estudei, discuti com quem tinha real imersão e conhecimento científico sobre o tema, me preparei para debater, inquirir os psiquiatras, e eles concordaram. De fato, ele pode ser considerado imputável. Nós demos um laudo, disse um dos psiquiatras, de semi-imputabilidade, porque se a gente diz uma coisa, outro vai dizer que é outra, mas ele pode ser considerado imputável. Então, o laudo, que inicialmente era de semi-responsabilidade, eu diria, foi complementado em plenário após o questionamento que eu levantei. Ora, como pode ser dito que ele tem parcial autocontrole, se quando uma vítima sobrevivente
que ele vai estuprá-la, diz a ele que tem o HIV, o vírus do HIV, neste momento ele recua. Se ele recua, ele tem controle dos seus atos. Portanto, neste momento, cai a tese de que ele não tinha controle dos seus atos ou parcial controle. Ele deveria ser considerado integralmente responsável. Afinal, como eu disse, um fumante sabe que fumar faz mal à saúde. Não obstante, ele fuma. Um diabético sabe que comer um doce faz mal à saúde. Não obstante, ele come o doce muitas vezes. E ele paga com o preço da sua saúde por não ter se controlado, que não seria impossível o controle. Só se faltava beneficiarmos um homicida serial, dizendo, ora, você não se controla com o direito, com a vida do outro, e você vai receber uma pena reduzida? Então ele foi trazido à integralidade da sua responsabilidade, que é como, cientificamente, nós entendemos que deva ser analisados e julgados casos assim. Entendi. O que o senhor está colocando é que ele sabia o ato dele, de tudo, ele tinha plena consciência, plena responsabilidade do que ele fazia, sobre o que ele fazia, principalmente porque quando essa vítima fala que tem HIV, ele recua para, tipo, se você tem HIV, então eu não vou te violentar. Se ele tivesse uma mente tão perturbada, ele nem ouviria isso e a violência existiria da mesma maneira. Como que a gente consegue saber dessa clareza dele? É através das vítimas vivas? Olha, existe um antigo médico legista francês que dizia o cadáver é uma testemunha que não fala. C'est le témoin qui ne parle pas, mais qui jamais nie la vérité. É a testemunha que não fala, um cadáver, mas que jamais nega a verdade. Portanto, o cadáver fala. A forma como o crime foi cometido, a posição em que as vítimas foram encontradas, é aquilo que se chama hoje, durante muito tempo, se trabalhou somente com o conceito de modus operandi, a forma de que um crime era praticado. Eu trouxe até para os meus alunos da chamada Escola de Altos Estudos em Ciências Criminais, Escola Brasileira de Altos Estudos em Ciências Criminais, que eu fundei e presido, um conceito novo com que se trabalha hoje, é o modus operandi. A forma com que aquela pessoa deixa a sua assinatura, a especial forma de cometimento daquele delito. Na época, nós não tínhamos ainda conhecimento dessa expressão, que ainda é desconhecida no Brasil, o modus operandi. Mas isso desde que você tenha a capacidade de entender, fazer uma análise psicológica daquilo que foi praticado, você começa a individualizar o tipo de criminoso, você começa a individualizar a sua forma, o seu requinte ou não de crueldade, você começa a entender a integralidade do criminoso que praticou aquele tipo de crime. E aí, voltando, se incumbia à polícia fechar as hipóteses, as variáveis para dizer, dentre 200 e tantos milhões de brasileiros, individualisticamente, quem praticou o crime é este cidadão, Francisco de Assis Pereira, cabia a mim, então, juntar todas as variáveis possíveis, da psiquiatria, da criminologia, da medicina forense ou da criminalística, da psicologia forense, e dizer, este cidadão, com todas estas variáveis, este conjunto, esta assemblagem, este conjunto de conhecimentos, deve e pode ser considerado absolutamente normal, embora os crimes por ele praticados sejam de uma anormalidade. Por que anormalidade? Porque, felizmente, se caracterizam como uma exceção excepcional. Sobretudo com este tipo de assinatura que tanto caracteriza. Nenhuma história anteacta de peso com as vítimas, nenhuma motivação. Nós estamos acostumados a trabalhar com crimes de homicídio por dívida, por traição, por motivação política, por cobiça, mas nós não estamos acostumados a trabalhar com um tipo de crime como esse, que é a supremacia do indivíduo, julgando-se um pequeno Deus, que é isso que passa na cabeça dele, com direito de vida e morte sobre um outro ser humano, e que possa, a seu bel prazer, matar o outro pela simples razão de aumentar o seu prazer próprio. Portanto, ele cometia estes delitos na busca de um prazer exacerbado, que somente é explicável pela psicopatia, pelo egocentrismo dele, pela total ausência de empatia.
Uau, entendi. Mas quantas vítimas ele fez, de fato? Esta é uma pergunta comprovadamente... Quantas vítimas foram encontradas ali? Foram encontrados ali 10 cadáveres. Como já passou muito tempo, eu acusei e explico o conceito. Não quero me firmar exatamente no número, porque pode ter um ou outro cadáver que tenha sido encontrado, mas não tenha sido atribuído a ele a autoria. Então não foi, né? Como não foi? Tem 2 cadáveres, se eu não me engano. As pessoas falam, ele confessou 10 ou 11 crimes. Primeiro, o que é uma confissão? A confissão não pode ser algo abstrato. Matei onde, como, por quê, quem era a pessoa. Porque eu posso, inclusive, estar protegendo alguém. Sem dúvida. Posso chegar e falar, olha, eu matei, mas quem matou foi minha mãe. Sem dúvida. É comum. Só confessar não vale, eu tenho que provar. Existem confissões falsas. É alguém recebendo dinheiro para confessar em lugar... Então, a confissão, ela não é a rainha das provas. A confissão é uma prova. Ela precisa ser harmonizada com outros elementos colhidos que nos permitam uma conclusão lógica. Aí sim, a rainha das provas é a lógica humana. Faz sentido? Ótimo. Aí sim é uma grande prova. Então, o que acontece neste particular é que ele confessa abstratamente algumas vítimas, ele individualiza, ele as caracteriza e é possível estabelecer entre o relato dele e o encontro destes cadáveres uma sincronia, uma relação de causalidade. Não, foi ele mesmo que matou. Naquele local foram descobertos, além das 7 vítimas pelas quais o acusei, foram descobertos mais 2 ou 3 cadáveres, mas não existe esta prova, certo. Não existe este raciocínio lógico. Ele confessa, torno a dizer, com algumas sim, ele dá os detalhes, outras não. Então, se nós o acusamos, primeiro porque não pode, né? Nós precisamos ter indícios suficientes daquela autoria. Existia uma suspeita que ele pudesse ter matado. Afinal, foram encontrados cadáveres lá. Mas não é só uma pessoa que pode praticar um crime num só local. Pode ter acontecido. Então, a sua pergunta inteligentemente feita, quantas pessoas ele matou? Primeira resposta é, não sei, porque ele pode ter matado outras pessoas em outro local, em outros lapsos temporais, em outras oportunidades. Nossa, desculpa, perdão pelo espirro. Mas ali nós encontramos comprovadamente 7 vítimas. Também tem mais 2 ou 3 cadáveres que lá estavam que nós não pudemos atribuir a autoria. Jamais poderíamos acusá-lo se nós não tivéssemos esta certeza, e nós não o acusamos. E uma das vítimas que ele diz que matou, a tal Pitucha, ele pensa que matou porque ela fez-se de desacordada. Ele pensa que matou e foi embora. Esta é uma das vítimas sobreviventes. É uma das vivas. Então ele conta com um cadáver a mais que a rigor não existe. Entendi. Uma das vítimas, das 7 vítimas, o cadáver não é identificado. Então é uma moça que morreu sem que nós soubéssemos o nome. Mas ele foi condenado por ela? Foi condenado também. Uma coisa que é muito interessante, até no livro do Ulysses Campbell, que é muito bem, que eu gosto muito, é muito bom e muito bem escrito. Sem dúvida nenhuma. Acho muito bem pesquisado e muito bem embasado. Por isso que eu brinco que é difícil qualquer obra, a não ser a do senhor, por exemplo, que você esteve ali, é seu relato, é seu trabalho, é sua existência. Inclusive, eu acredito até que o senhor está no livro, então deve ter sido uma das fontes também. Por isso que eu falo que é difícil qualquer coisa depois, porque aquilo é tão perfeito, tão profundo, tão exato, né? Mas no livro é muito relatado também o que é muito, para mim, que era um pouco desconhecido, mas eu não sabia, não totalmente, mas um pouco, que são as vivas. Essas mulheres vivas, ele não... São quantas, se o senhor souber o número? Porque é um número grande, é um número expressivo. Um psiquiatra que está até no caso dos emasculados de Altamira, do grande Ivan Mizanzuki, sempre esqueço o nome dele, ele fala que um serial killer ele não chega matando, ele vai subindo degraus, né? Então ele começa, no caso do maníaco, ele começou torturando, depois ele tortura e violenta, depois ele tortura, violenta e mata. Então até matar, pessoas ficaram vivas. Essas mulheres ele não mata, ele conta por que ele não mata? A Pitucha, por exemplo, ele achou que tinha matado.
E ela, inteligentemente, se fingiu de morta. Mas as outras, tem mulheres que fogem peladas, tem mulheres com quem ele fica dormindo a noite inteira, com outras faz piquenique. Ele conta por que escolhia as suas mortas e não... Nós observamos... Bom, primeiro eu quero fazer um registro com relação ao livro do Ulysses Campbell, a quem ainda não tive a honra de conhecer pessoalmente. Ele me encaminhou o livro. Eu comecei a ler e já percebi que, de fato, é uma bela pesquisa sobre a vida anteacta, interior dele, que é sobre a vida anterior é. dele, o que traz, então, um foco seletor importantíssimo numa tentativa de decodificação de quem é esta personalidade tristemente fascinante para o estudo da psiquiatria forense. Porque se construiu assim, né? Por que ele se construiu dessa maneira? Então, eu quero ler com muito gosto este livro, onde vai desembocar nestes crimes pelos quais eu o acuso. O homem é uma sucessão de acontecimentos. Há um filósofo espanhol, Ortega y Gasset, que diz que o homem é um gerúndio. Ele está se fazendo, ele está sempre se tornando. É uma mudança constante. Nós somos a influência do que acabamos de fazer. Se tomei ou não tomei café, se sou ou não sensível aos efeitos da cafeína, como eu também sou sensível, como eu também sou influenciável por toda a vida anterior que eu tive. Então, este foco seletor, este estudo da vida anterior dele, é muito rico para que nós possamos buscar a interpretação desse tipo de personalidade. E você houvera colocado muito bem como fazer esta prova toda. No processo penal, nós temos um instituto chamado conexão probatória. Conexão, como o termo sugere, é tudo a quanto se vincula. Um dos crimes se vincula ao outro, não meramente por ser o mesmo autor, mas pela forma com que foram praticados. Quando eu dizia da assinatura do criminoso, é que permite com que nós reconheçamos em cada um destes crimes isoladamente que foi a mesma pessoa que o praticou. Então, de uma prova vai se produzindo outras provas. A rigor, eu defendia no começo, e este era o meu pensamento, que deveria haver só um grande julgamento. Por quê? Porque tudo tinha conexão probatória. O magistrado, na época, eu não recorri por outras razões, entendeu que deveriam ser desmembrados os processos. Inicialmente, eles estavam em vários processos. Ao final, eu requeri novamente, juntou-se no último julgamento a acusação de 5 homicídios, mas nós tivemos outros 2 júris isolados, de um homicídio aqui e de um homicídio aqui. A meu ver, o todo se fechava intelectivamente. É esta pessoa que cometeu estes crimes. E Sim. A prova de um me ajuda a produzir prova em relação a outro. Não havia por que se cindir, se separar os julgamentos. Mas razões do magistrado que eu respeito separou que depois nós os reunimos. O fato é que existe uma unidade complexa que vincula este mesmo autor com estes crimes. Mas fora os crimes do júri, os quais você os mencionava, me perguntando quantas são as vítimas, e eu lhe dei com certeza 7 com certeza. Existem outras possíveis, sim. Mas existem vítimas que ele não tentou matar, que ele estuprou ou tentou estuprar e cometeu crimes contra o patrimônio, roubando, por exemplo. Estas vítimas não foram julgadas no tribunal do júri, foram julgadas em uma vara comum. Mas ele foi condenado por essas pessoas também. Mas não julgado pelo júri. Porque não é júri. Exatamente, porque não tem o crime doloso contra a vida. A Constituição Federal diz, será julgado pelo júri os crimes dolosos, com vontade de matar, animus necandi, que se diz, né? Voluntas ad celere, vontade criminosa de matar. Ele não tentou matar, mas ele estuprou ou tentou estuprar e cometeu crimes contra o patrimônio, ele foi julgado por mais de 10 vítimas de crimes que ele cometeu numa vara comum. Fora estas, portanto, vítimas sobreviventes, nós temos aqui uma ou outra vítima que ele tentou matar, mas por circunstâncias alheias à vontade dele, ele não conseguiu, que foi julgado pelo júri. Uma dessas vítimas é uma das vítimas que diz que tem HIV e ele, então, recua. Tudo isto permitiu que se fizesse o retrato falado. Todo, lógico. Fantástico. O que dá, inclusive, o discernimento dele, o raciocínio dele, a responsabilidade dele sobre tudo que ele exerceu. Foram 17 vítimas, então, julgadas. É muita gente. Qual foi o período de atuação dele? Por quanto tempo ele atuou se o senhor tiver, assim, foi de tanto a tanto? Eu sei que as mortes, elas acontecem entre janeiro
e julho, né, eu ia falar 2000, de 1998. Agora, ele atuou como já o maníaco do parque desde quando? O que se sabe é que nestes meses de 98, tanto que algumas vítimas, em período não determinado, provavelmente no ano de 98, porque se foi feito prova de outras circunstâncias, diz, estas moças desapareceram em 98, matou em 98. Mas ninguém afirma quando ele praticou estes crimes, porque é impossível, é a chamada prova diabólica, é querer o que nós não podemos determinar. Sabe-se que ele matou, porque o elenco probatório leva a esta conclusão. Mas não se pode dizer o horário exato, não se pode dizer o dia exato e tampouco se pode dizer o mês. Então se sabe que ao longo de alguns meses de 98 ele matou várias vítimas, como continuaria matando se não tivesse sido detido antes. É muito comum, inclusive, esta questão do momento do crime, porque o Código nos exige, sempre que possível, dizer onde foi, como foi, quem o fez, de que forma que o fez e que momento que fez este crime. Até para se prescreveu também, o crime pode ser também. Também, mas uma outra questão, porque a pessoa não viveu a vida toda dela ali, logo ela terá, eventualmente, um álibi a seu favor. Sim. Mas é um erro gravíssimo quem pretende afirmar com segurança o momento do crime. Porque ninguém, em faltando testemunhas presenciais, e testemunha presencial não assiste um crime e olha para o relógio e diz, são 9 horas e 14 minutos. A pessoa diz, olha, período da manhã devia ser entre tal e tal horário. Então, quando nós não temos o momento exato, nós abrimos um leque e dizemos, naquele dia, no período da manhã ou à noite. Quando nós não temos o dia, nós dizemos aquele mês. Quando nós não temos o mês, nós dizemos naquele ano. Mas nós precisamos dar, com razões lógicas, quem praticou este crime. A inteligência humana, ela necessita que aquilo que se traz como prova e como afirmação faça sentido. E nada superior à lógica. Até a ciência é pautada pela lógica científica. Até mesmo o próprio legista pode te dar mais ou menos o período de... Esse corpo está desse jeito há mais ou menos 3 meses, 2 meses. Um corpo dessa maneira, ele morreu faz 1 ano. Eles conseguem, isso eu acho fantástico, essa ciência. Só uma coisa, o que eu achei interessante, que no livro do Ulisses ele traz as datas de desaparecimento dessas mulheres. Correto. A gente não sabe se ela morreu no dia do desaparecido, mas naquele dia foi, com certeza, o início da morte dela, porque... Por exemplo, a primeira, se eu não me engano, é dia 7 de janeiro. Ele tem uma coisa, 17 de janeiro, ou 7 ou 17. Eu comecei a olhar, eu comecei a anotar, falei, porque é sempre 17, é sempre ou 17 que ele sumia com alguém, tem vários meses que é 17, daí um é 19, daí outro... Sempre, eu falei, será que isso seria já um dia para ele? Não sabemos. Existem coisas misteriosas no cometimento do crime, ou no cometimento desses atos violentos que nós não sabemos. Você, por exemplo, traz uma informação que não houvera me atentado deste dia 17. Ora, é possível... Não sei se é 7 ou 17, tá? Que agora eu já não me lembro. É possível que num determinado período do mês ele exacerbasse esta condição dele, tão particular dele, que explodisse numa criminalidade violenta e naquele dia, como um caçador à busca da sua caça, ele saísse procurando. Certamente, ou muito provavelmente, ele matava essas vítimas no dia que elas foram dadas por desaparecido. Por quê? Porque não se tem notícia que ele tivesse um local de cativeiro para manter ninguém, não tinha esta condição financeira. No máximo ficava à noite com ela, você não vai manter tanto tempo. É muito tempo. Agora, por que eu digo do mistério? Porque existem explicações que nós não sabemos dar. Tem gente que diz que se cortar o cabelo em determinada fase da lua, o cabelo cresce mais ou menos. Na Espanha nós temos uma tese fantástica, dizendo que em uma determinada época do ano, numa determinada região da Espanha, isto é uma pesquisa, aumenta-se o número do suicídio. O suicídio é um homicídio contra si próprio. Sim. Em vez de matar outro, mata a si. Autocídio, né? Mata a si próprio. Numa determinada época do ano, onde as marés estariam no nível tal, provavelmente nesta integração da natureza, nós somos um cosmos, as pessoas teriam maior propensão a botar cobro à sua própria vida, ou pelo menos os potenciais suicidas, porque nesta época do ano se aumenta. Agora, como nós sabemos que a ciência ela precisa fazer uma prova realmente de 2 e 2 são 4, é uma tese plausível, mas ainda tem muito mistério. Não, é muita coisa. O senhor me falou de modus operandi, de assinatura. O que vocês conseguiram descobrir de modus operandi e assinatura do Francisco, do maníaco do parque?
Tudo quanto foi levantado neste sentido em particular é um trabalho feito da polícia. Este perfil psicológico que começa a ser desenhado com a investigação policial e que eu avanço depois para fazer a prova frente aos jurados, se evidencia num primeiro momento que as vítimas guardam uma padronização. O tipo de vítimas por ele eleito são moças numa faixa etária aproximada dentre elas, com cabelos encaracolados, alguém que ele idealizava como um tipo de vítima que ele, ou nutrindo uma atração que não se sabe exatamente decodificar o porquê, mas um tipo de vítima que ele elegia. Então, esta padronização nos mostrava que era a mesma pessoa que praticava este tipo de crime. Todas as vítimas guardavam uma certa sintonia, uma harmonia no seu perfil físico. Fora isso, o local, sempre no Parque do Estado, a Desova. Aqui eu devo abrir um parênteses. Quantas pessoas ele matou e se só foram estas vítimas no ano de 98? Não sei. Há relatos que há muitos anos atrás, em São José do Rio Preto, ele já tentara agredir ou matar alguém, mas, sobretudo, ele já houvera praticado o crime. Durante muitos anos, a criminologia imaginava que o estelionatário era só estelionatário. É uma moça, até por causa dos patins, né? Que ele era patinador, tal, não sei o que lá. Tem uma moça que ele quase mata do jeito que ele vai matar as outras, né? Lá atrás. Está no livro do Ulisses. Sim, está no livro. Eu preciso ainda ler o livro, que deve ter curiosidades ali que eu ainda desconheço, né? Tem uma moça que não era do nível social dele, era muito acima, uma moça... Isadora Duncan. Que infelizmente a polícia o teve em mãos naquele dia, mas acabou liberando por não conseguir fechar um indício de que era ele. Isso daí é impressionante. Ele conseguiu ter a frieza dos maus mesmo, né? Porque o psicopata tem essa característica. Como ele não tem angústia, ele não tem a ansiedade ali, e ele não tem o juízo moral, porque o que leva a pessoa àquela ansiedade, o que leva a pessoa à angústia, o que leva a pessoa a, quando mentir, olhar para o lado, não olhar no olho, é justamente um juízo moral que falta a ele, esta capacidade de fazer um espelhamento entre o que fez, o que pratica e o que é correto. Isto ele não tem. Então o que ele faz? Ele não trabalha na emoção. Tudo quanto ele fala é no plano puramente racional, o que explica exatamente o êxito dele em convencer as moças para levar ao Parque do Estado para tirar fotografias e se transformar em modelo. Qualquer moça colocada hoje dizendo, poxa, mas que absurdo. Sim, o crime é absurdo, mas nós não podemos dizer que é absurdo a moça ter aceito. Por quê? Porque nós só saberíamos como reagir diante de um psicopata desse se fosse dada a mesma condição a quem hoje quiser, como diz, saber se está correto ou não, que estas moças tinham. Elas tinham perdido o emprego algumas, estavam num vazio existencial, estavam com um déficit, uma carência afetiva, quando ele aparecia ofertando uma solução e ele era muito charmoso. Charmoso. Verbalizava ele falava muito da bem. Beleza. Ele falava o que elas precisavam ou queriam ouvir. Você vai ser modelo por quê? Porque você é linda. Exatamente. E é muito interessante. No livro, então você vai gostar muito, porque ele vai trazendo os desenhos de cada uma das vítimas e o que fez a abertura, inclusive de vítimas vivas. Perfeito. A gente vai descobrir também que ele não falava só de ser modelo. Como ele era patinador, ele falava de patins também. Então vamos comigo lá no shopping de São Bernardo do Campo, que vai ter um negócio de patinação, então você vem comigo, você também patina e ganha um dinheiro. Então ele sabia levar. Não tem dúvida nenhuma. É interessante essa questão da patinação, que você agora me trouxe um outro dado a ser explicado aos seus ouvintes aí. É muito interessante, eu não quero dizer todos, eu sempre tenho receio dessas expressões absolutas, sim, porque o crime é uma particularidade, e por particularidade ele pode ser diferente de tudo quanto nós imaginamos. Sim. Mas até onde vão os estudos, sobretudo os mais antigos, assim da década de 70, 80, que é quando aflora bem a ideia do conceito de serial killer, os praticantes, os serial killers, eles têm uma necessidade de deslocamento. Ou, eu não vou nem dizer das profissões, mas qualquer profissão motorizada que o faça ir para lá e para cá, vamos lá, um motorista de caminhão, hoje seria um transportador de qualquer alimento,
que tivesse esse deslocamento, seria mais fácil ele vir disto do que ele ser uma pessoa todo quieto, que existe eventualmente. Porque é como se houvesse um desassossego e uma necessidade de deslocamento no espaço. Por quê? Porque ele era um patinador, ele se mexia, e você observa as vítimas, aqui ele aborda, ali ele aborda, ou seja, há uma pluralidade, é como se ele não coubesse no espaço mental em um só terreno, ele tem necessidade desta deambulação. Sim. E esta deambulação o caracteriza, uma outra assinatura, porque se nós observarmos a literatura nascida nos anos 70, 80, 90 e etc., nós vamos observar, é mais ou menos particularizado nesse tipo de serial killer, esta necessidade de movimento. Eles não são sossegados, eles são incomodados. Eles têm o que muitas vezes faz eles serem pegos, né? Porque eles têm uma coisa, eles não têm uma paz interior, eles não têm um momento em que eles estão sempre em ebulição. Então tem uma questão, principalmente para matar, deve ser um frenesi interno, é um prazer para quem gosta, que deve ser enlouquecedor. Então é aquela coisa, você não consegue segurar tanto tempo, né? Você precisa de mais. Mas o senhor estava me falando, então, que ele tinha modus operandi e assinaturas, o mesmo tipo de vítima, o mesmo lugar, é uma forma, e é descoberto, falam que ele é canibal, que isso tudo é real? Como ele agia? Sim, ele mordeu algumas vítimas muito ferozmente, e você colocou bem como se ele tivesse como um frenesi, tanto quanto você antes houvera anotado, como se ele tivesse ido num crescendo na prática dos crimes. Sim, como o crime para ele é uma busca do prazer, seria mais ou menos como uma droga, como se a dopamina interior dele sempre necessitasse de mais excitação, aquele crime inicialmente deste tamanho já não mais o satisfazia. Demais. Ele vai sempre aumentando, onde ele termina, até onde se supõe, nos homicídios, que é o máximo do prazer que ele experimenta. Mas a necrofilia e o canibalismo? A necrofilia seria uma pós-consecução do homicídio, ele tem prazer com algumas vítimas ali, e este morder tanto pode ter ocorrido durante a luta com algumas vítimas, dando a ele um prazer de dominação, de vida sobre a vida da vítima, quanto depois. A necrofilia, especialmente esta questão do canibalismo, ele chegou a devorar vítimas, como alguns famosos nos Estados Unidos, tristemente famosos, devoraram? Não. Até onde se sabe... Jeff Dahmer que o diga. Jeff Dahmer que o diga. Até onde se sabe, ele não devorou, mas ele caminhava para isso. Porque a chamada forma frustra do canibalismo, esta inicialização neste ato de querer verdadeiramente colocar o outro dentro de si na sua integralidade, sumir com o outro, desaparecendo do mundo, colocando-o para dentro de si, ele dava indícios com estas mordidas vorazes que ele praticava. Talvez, se não houvesse parado, o prazer dele só seria atingido com a consumação do canibalismo. Se perguntasse, ele foi canibal? Até onde se sabe, não. Mas ele estava ali, na linha divisória, porque ele estava mordendo as vítimas com muita ferocidade. O senhor falou da Isadora Duncan, uma coisa interessante, mais uma das coisas interessantes que o Ulisses traz, é uma tristeza, porque uma das vítimas dele, que foi com ele até o parque, que ela dá uma máquina de escrever na cabeça dele, sai correndo, essa mulher se passa pela Isadora, porque quando ele mata a Isadora, ele pega uma folha de cheque e ele vai comprar umas coisas. E ele precisa levar a Isadora lá para provar. Ele leva essa ex-vítima dele, que continua ligada a ele, uma aluna dele de patinação. Então você vê o quanto que ele consegue articular e manipular em cima das pessoas, né? E ele se passa por namorado da Isadora, o que deixa o pai e a mãe extremamente frustrados, porque muita gente ainda fala a Isadora como namorada dele. A Isadora é uma que foge muito do perfil. Foge do perfil social, foge do perfil cultural, digamos. Não seria a namorada dele em absoluto. Ela é a primeira vítima? Daquele cemitério? Não se sabe exatamente, não se pode fazer essa afirmação. A medicina legal não consegue dizer, olha, essa não dá para dizer. Nós temos limites. Só pela data de desaparecimento. Nós temos limites. E quando se fala em perícia, a gente tem que sempre ter uma cautela no seguinte, a ciência é infalível, mas os sábios se enganam sempre. Isto pode acontecer que a gente afirme determinada coisa
que possa ser eventualmente questionável. É inquestionável as mortes, é inquestionável que ele matou, tudo isso é inquestionável. Firmar quando foi a morte, ou a não ser nos casos muito gritantes, por exemplo, uma das vítimas, o processo de esqueletização, que é a fase da decomposição do cadáver, já chegou até o final, né? Quem foi pó, o pó tornará. Digamos que já tivesse muitos anos, já tivesse restado pó. Não, ali se encontraram alguns esqueletos. Portanto, estes esqueletos, estes ossos que ali estão, testemunham e dizem que estas vítimas morreram anteriormente aos dos corpos putrefactos, mas que não obstante... Ainda existiam quanto? Porque tem aquela... É a Selma, se não me engano, que está... Ela está numa posição muito erotizada que ele coloca. E tinham outros corpos ainda... Tinham outros corpos em decomposição, ainda recentes, sem que fosse ainda exatamente esqueletos, não é? Foram encontrados corpos e ossos em diferentes estágios. E até isso existe aquela questão natural. A ciência, a medicina forense, trabalha com essa cronotanatognose, quer dizer, quanto tempo faz que esta pessoa morreu. Por quê? Porque através de vários elementos, a chamada fauna cadavérica, até onde se chega ao longo processo da esqueletização ou depois da redução ao pó, quanto tempo isto leva, cada uma destas fases, em tese, está delimitada pela medicina. Mas a gente sabe que, por exemplo, existe a saponificação, a mumificação, a depender do local onde foi encontrado. E ali está um cadáver, às vezes, de um crime praticado há muito tempo e ele não se decompôs na integralidade. Ele é mais antigo do que outros e ele não corresponde àquilo que habitualmente nós estamos acostumados a dizer. Tem também a coisa do tempo, da chuva, do sol... Do frio, do momento que foi. O tipo de terra que ele tem, os minerais que ali estão, tudo isso concorre para a conservação mais ou menos clara de um cadáver ou para deterioração mais ou menos acentuada. Como ele é? O senhor esteve frente a frente a ele. Ele respondeu todas as suas perguntas, ele ficou em silêncio. Como que foi esse momento das audiências de instrução e do próprio dos julgamentos? Foram dois, né? Foram três. Foram três? Não, os de estupro o senhor também fez? Não, os de estupro eu fiz naquilo que dizia respeito em conexão probatória dos homicídios. Sim, a morte. Mas é que ele teve os outros, de 5. Os outros... foram dois. 5, 1 e 1. Então foram três julgamentos. Júris. Júris. Aquele outro julgamento depois dessas vítimas vivas, correto. O senhor não participou. Não. Como ele é? Bom, primeiro precisa ser dito o seguinte, somente em 2008 se reparou um erro histórico que havia. Até 2008, e nós estamos falando de julgamentos que ocorreram em 2001, 2002, até 2008... porque ele foi preso em 98. 98. A defesa foi recorrendo para tirar a pressão pública. Primeiro júri foi... 2001, não me recordo a época exata. 4 anos, não, já é demais, seriam já dois. Já era um interregno de tempo bastante grande, houvera baixada pressão pública quando ocorreram os julgamentos. Mas a internet estava quente? A internet era incipiente. Mas já existia. Ela existia, mas era pouca mas gente. Eu já estava abrindo americanas.com em 99. Então você é bastante adiantado. Não, eu não, né? Eu fazia parte de um grupo de pessoas, já se vendia bem. Sim. Mas já tinha o UOL, já tinha Globo.com, não tinha G1, era Globo.com, tinham vários, o IG. Eu cheguei à internet depois. Então esse que é o problema, às vezes, da gente julgar um pouco. Enquanto para você era um mundo conhecido, eu cheguei depois. Eu cheguei em 95. Veja que mundo que mudou, não é? Numa época de hoje, a gente não tem ideia de como faltavam informações à época. Muito. O mundo mudou, é um antes e depois. Não tinha Google. Nada. Era KD. Não, tinha era TV. Tinham buscadores. Era o KD, o Yahoo, mas a gente vai lá para o passado. Mas, assim, aí em 2001 ele começa a ser julgado. Isso. Como ele é? Como é estar frente a frente com uma pessoa como ele? Com relação ao interrogatório, é o que eu dizia. Até 2008, um promotor de justiça não fazia perguntas ao réu. Até 2008? Não. Ele só se o juiz, numa condescendência, permitisse ao promotor e à defesa. Porque a lei não. Só em 2008 mudou. Eu não acredito. Sim, só em 2008 Mas o senhor podia mudou. passar perguntas para ele. Olha, eventualmente se podia requerer ao juiz para que fizesse uma ou outra pergunta relevante, igual direito à defesa, mas isso era uma excepcionalidade, que era um ato privatístico do magistrado, do juiz presidente do júri. Como das varas comuns o juiz fazia. Só o juiz perguntava. Ah, é? Até 2008.
Nem os advogados de defesa? Como eu disse, só a título excepcional e com muitas razões para fazer, porque a lei não visualizava isso. Ideia disso. O Japão, no extremo oposto. O Japão, na época, eram as partes que faziam pergunta e o juiz, excepcionalmente, ainda é assim, perguntava alguma coisa. O que faz um certo sentido também, por quê? Porque as partes conhecem o caso, cada um com a sua visão. Até as testemunhas? Não, as testemunhas é diferente. O sistema de cross-examination, a possibilidade das partes inquirirem as suas e as outras testemunhas, perguntas diretas, isso sempre houve. Porque as testemunhas vivas, as mulheres vivas, perguntei apesar de diretamente. Não, elas participaram do júri. Sem dúvida. E eu as perguntei, as inquiri diretamente, mas eu nunca fiz perguntas a ele diretamente. E aí é o interessante você me dizer, eu quero estar frente a frente. Sim, estive com alguns metros de distância. Ele, inteligentemente, tentou polarizar comigo, como outros. Eu vejo um caso análogo na França de 1915. É famoso na literatura do caso, o Landry. O Landry colocava anúncios no jornal buscando viúvas que seriam vítimas em potencial dele, oferecendo amor, dizendo-se rico. E estas moças, estas viúvas, tão logo ele as encontrava, desapareciam, eram calcinadas depois, porque ele as queimava na lareira da casa dele. Nesta época, a medicina forense, o estudo do DNA não houvera ainda dado seus saltos, como deu posteriormente, não se possibilitava dizer que aqueles ossos pertenciam àquelas vítimas. Então foi feita uma prova indiciária. O Landry, que trabalhava... No meu livro Só uma coisa, ele é um pré-golpista do Tinder, ele era o golpista do jornal. Esses tipos sempre existiram, só que pegava a mídia da época. Eles ajustam o golpe da sua época. Tá. Então, Landry, e eu faço um paralelo dele, justamente, no meu livro, justamente com o Francisco Tem esse caso aqui? Mas eu quero ler muito. O Landry é o Barba Azul, que se dizia. Ele se apresentava... Era um manipulador muito análogo ao Francisco, muito análogo. Tem uma vasta literatura sobre ele. Foi defendido pelo grande Vincent de Moreau-Giaferry. O Landry era um manipulador. Tem passagens, inclusive, que nos levam quase ao riso, porque ele é um manipulador. Quando todo mundo espera uma resposta, ele dá uma outra cômica em sua defesa, ridicularizando a acusação. E ele tenta polarizar, e ele polariza, de certa forma, com o acusador, embora tenha sido condenado à morte e executado à época. O Francisco de Assis Pereira, ele tenta polarizar comigo, de que forma? No interrogatório dele, em juízo, ele está de costa para o auditório, que está pleno, está de frente ao juiz. Nesta época, nós não tínhamos o processo digital, nós tínhamos o processo físico. Enquanto o magistrado vai inquiri-lo, vai interrogá-lo, o magistrado baixa a cabeça e começa a ler o processo. Ele me olha fixamente, com o olhar mais vazio, enigmático, profundo e mau, que eu já vi, fixa o olhar comigo, como a desafiar-me pelo olhar e me mandando um recado de medo. Eu já descobri que quando a gente desvia o olhar neste momento, pode ser realmente o receio. Eu aceitei o olhar e olhei, sem tentar passar mensagem nenhuma, como o Mossad, o Serviço Secreto de Israel. Olhei-o sem nada dizer e sem nada mudar. Ele levou aquilo que para mim foi uma eternidade, por talvez 1 minuto e meio ninguém via, só ele comigo. Ali ele tentava polarizar, tanto que, posteriormente... E ele estava maníaco, porque ele tinha duas faces, né? Sim. Ele tinha a face do Francisco, mais simpaticão, e quando ele passava pelo tal portal na cabeça dele, ele virava maníaco. Naquela hora ele era o maníaco, te olhando? Naquela hora ele era o enigmático. Porque as circunstâncias não o permitiam dele ser o maníaco, dele exteriorizar a violência, ele está contido, ele está algemado, tem policiais. Ele era uma esfinge. Então ele é uma esfinge que passa um recado. Decifra-me ou devoro-te. Exatamente isso. E esta é a particularidade. Quando ele não se dá satisfeito com isso, ele ainda tenta polarizar, na medida em que ele é apreendido uma carta que ele manda, acho que para o advogado, onde ele textualmente me cita, dizendo que esse promotor quer a minha cabeça sobre a bandeja, tal, ele busca uma polarização. E eu buscava dizer para ele, você só é um homicida a mais, com uma particularidade dos seus crimes, vai ser condenado como os demais que eu acusei, mas a mim você não traz nenhuma importância diferente, ou seja, não ia fazer bem ao ego dele, porque a rigor sou um profissional. Sim. Nem
nada me interessa. Pelas enormidades, pelas barbáries que praticou, o acusei. Agora, pessoalmente, nada a ver. Deve ficar preso, a meu ver, se a legislação permitisse, preso enquanto vida tiver. Mas nada pessoal. E ele tentava a pessoalização. Isto não foi permitido. Então, ao ficar frente a frente com ele, o que eu vi foi isto. Ele sabia que eu existia porque ele percebia, acompanhando o movimento da mídia, que eu estava no encalço dele, que se deixava, ele manipulasse. Eu não tratava como um caso. Eu sempre me dediquei aos casos que peguei. Sempre apliquei o que Calamandrei dizia. Para a verdadeira justiça não existe causas pequenas e grandes. Injustiça é injustiça, mesmo em pequenas doses. E eu sempre busquei colocar isso. Mas é evidente, num caso desta portentosidade, deste tamanho, eu precisava me dedicar com muito mais afinco, até pelo ineditismo do caso. E ele acompanhava isto. Então eu observei este movimento, observei uns outros movimentos que tentavam talvez me afastar do processo, mas enfim, tudo terminou com a Sociedade de São Paulo dando o veredito. Ele respondia as perguntas? Do magistrado, sim. E respondeu sem ele respondia sim, de contar tudo? Ele contava em detalhes? Ele contava aquilo que já se sabia. Então não há exatamente uma confissão. Não é uma coisa nova. Não. Diz que o homem que confessa, já se disse na Academia Francesa de Letras, a Marguerite Yourcenar, o homem que confessa, ele defende a sua causa. Quando se sabia que era ele o autor dos crimes, então ele começa a confessar aquilo que se sabe, traz alguma outra coisa para se buscar como terceirizando a culpa dele, uma força que vinha, um mau demônio. Ele falou que era o demônio por causa do avô, que ele... ele deu várias explicações, e todas essas explicações ele buscava se isentar de culpa. O que volta àquela pergunta, quem ele é? E volta a minha resposta, talvez nem ele saiba o que é. Tanto ele, quem seja, tanto ele busca explicações dos atos por ele cometidos e vai buscando dar explicações, quanto ele utiliza estas possíveis explicações. Ora é uma tia que bulinava quando era criança, ora ele herdou do avô essa maldade, satanismo, ora foi um pedaço de pau que entrou na cabeça. Cada hora um tombo que caiu de uma bicicleta. Ou seja, a culpa não era dele. Não era dele. A culpa era do mundo que foi mal com ele. Ele só foi um instrumento de alguma maldade. Da maldade maior que ele não domina e que ele não controla. Tem alguma pergunta que o senhor gostaria de ter feito para ele que não foi feita? Ou você gostaria hoje, depois de tantos anos, você gostaria de ficar frente a frente com ele e perguntar alguma coisa para ele? Olha, sinceramente, Beto, eu o cumprimento por esta pergunta, porque ela é própria do jornalista inteligente. E eu reconheço que para o jornalismo existem perguntas que elas vão ser interessantíssimas. A minha pergunta de defensor da sociedade, homem da lei, entende que o que existiria a ser perguntado e descoberto não são mais perguntas respondíveis por ele. A ciência já me deu os elementos todos, eu já tenho. E do ponto de vista de uma curiosidade pessoal, eu não tenho, até porque, entendi, sabendo o manipulador... ele deveria... Eu entendo o que o senhor está dizendo com toda a razão. Para um promotor, a causa já está resolvida, não há mais nada a ser perguntado. Eu acho que ele deveria ser cada vez mais estudado pelos psiquiatras forenses, mais do que pelo jornalismo. Como o Mindhunter da vida, pegar essa cabeça e entender, até para a gente entender o que pode vir a acontecer depois. Ele foi condenado a quanto tempo? Só pelos seus crimes? Os seus não, né? Pelos crimes que o senhor conseguiu julgar. Pelos meus foram... Mais de 200 anos, né? Hoje? Talvez próximo a 200. No total, 285, algo assim. Sabendo que a legislação brasileira da época só permitia os 30 anos de cumprimento, que ele terminará em 2028. 2028, e aí? Antes de eu te dizer o e aí, eu não posso deixar de grifar e de elogiar novamente esta sua observação. Ele deveria ser estudado. Está aqui um convite em rede nacional. É preciso de uma legislação mais precisa, necessária em favor da necessidade social. Veja, o nosso Maguila, que tanta alegria deu ao povo, faleceu recentemente e doou o cérebro para estudo. Por que não estudar detidamente uma criatura como esta? É preciso entender, é preciso decompor este cérebro, analisá-lo minudentemente,
Ah, mas nós voltamos a Lombroso? Meu Deus do céu, Lombroso é o pai da antropologia criminal. Sem ele, nós nada saberíamos. Estava avançado para a ciência da época, ainda que muito do que tenha estudado não tenha se confirmado posteriormente. Mas hoje, com o avanço da ciência, nós não podemos deixar morrer a possibilidade de um tal estudo. E agora sim, 2028 é o que diz a lei. Em tese, ele pode sair. Existe saída para impedi-lo de sair? O Ministério Público da época... Ele pode ser um tipo champinha? Ele é um champinha. Eu digo, o champinha, ele devia ter saído o crime de 2003. Ele é um champinha. E ele está preso até hoje. Eles têm um cérebro nisso muito análogo. São psicopatas, não têm sensação de culpa nenhuma. Sempre... O responsável não são eles, não vão aprender pela experiência, de forma que eles serão um perigo enquanto viver, para aproveitarmos uma frase recitada inteligentemente pelo Guido Palomba, grande psiquiatra forense. Que é nosso amigo. Nosso amigo. Que eu adoro. Nosso amigo será um perigo enquanto viver. Se ele será um perigo enquanto viver, não nos parece mais do que uma hipocrisia, uma irresponsabilidade do Estado. Dizer, cumpriu a pena, agora abre a porta do cárcere e o solta. Para fazer o quê? Para matar quem? Para cometer que tipo de danura? Solução na lei. O Ministério Público vai estudar, os meus colegas, eu espero que tenham uma boa resposta. Talvez houvesse uma possibilidade de curatela, mas é algo a ser estudado, porque... E aí, segurá-lo... Não é ele que falou que ele voltará a fazer o que ele sempre fez? Eu sei que o Chico Picadinho falou isso também, mas ele também disse isso. Sim, ele disse, e eu estou curioso, porque sai agora um documentário, está saindo um documentário... No Prime Video. Na Prime Video, sobre este caso, onde diz conter áudios inéditos, onde ele fala textualmente isso. Eu soube que ele falou isso, que ele vai... matar se ele tiver a oportunidade. Olha, ele está avisando. Não vão dizer no futuro que a cigana nos enganou. Ou se dá um jeito de mantê-lo segregado, ou então nós já sabemos que pode acontecer. Mas em princípio, em 2028, ele tem que sair. Em princípio, sim. Cumpriu a pena. Aí eu preciso fazer uma reparação antes que alguém, por desconhecimento, influenciado por quem não conhece o tema, e eu já vi gente até com má fé dizendo o seguinte, mas se tivesse aplicado a medida de segurança nele à época, ele nunca teria saído. Isso é desinformação. Como assim, medida de segurança? Medida de segurança o artigo 26, parágrafo único do Código Penal, diz que se o agente é considerado semi-imputável, ou seja, não tem total controle dos seus atos, é semi-normal, demi-fou, chamam os franceses, meio louco, meio normal, ele recebe uma pena minorada de 1 a 2/3 do que seria uma pena normal, o que já é um absurdo, porque ele tem uma periculosidade manifesta. Há países que esta pena aumenta, aqui diminui. Eu acho que o semi-imputável deveria ser aumento de pena e não diminuição de pena. Sem dúvida. Ou, ainda mais com crime contra a vida. Ou receberia uma medida de segurança. O que é uma medida de segurança? É um tratamento. É uma casa de tratamento e custódia. Que não existe mais. É o que eu disse, não há medicamento para isso, não há cirurgia, é a estrutura da personalidade dele que é comprometida. Eu uso uma frase de um psiquiatra em inglês, de todas as patologias ou transtornos, esse é um transtorno, o que pior responde à terapêutica medicamentosa, ou à terapêutica, o que pior responde à terapêutica, à correção, é a psicopatia. Ele não quis dizer o seguinte, é incorrigível. A conclusão é essa. As pessoas, no afã do politicamente correto, ficam com dedinhos em algo de extrema seriedade. Claro. Não há correção. Eu nunca soube de uma correção num serial killer. Ele não mata quando ele está preso, porque o homem é ele e as suas circunstâncias. Mas pegamos o Ed Kemper, inteligentíssimo, ele manipulou os psiquiatras que o soltaram. Depois de ser solto, ele matou a mãe e uma amiga dela, já tinha matado os avós. Aqui em São Paulo, o maníaco da Cantareira. Então, não dá para pagar esse preço. E aí as pessoas dizem, mas se tivesse ele ficado na medida de segurança, se não houvesse negado a semi-imputabilidade, ele estaria sempre recluso. Isso não é verdade. E os manicômios estão fechando? Estão fechando. Política antimanicomial, uma barbaridade. Uma barbaridade, tem gente que não pode ficar solto. O vampiro de Niterói vai para a rua. Exato. Um absurdo inominável, a meu ver. Também, eu concordo 100%. A ver de gente que estuda 100%. Ciência. Não é gente que faz política. Política é outra coisa. Se quer engasopar terceiros é outra coisa. Eu estou dizendo do ponto de vista científico.
É um absurdo soltar quem não pode ficar solto tendo uma patologia e sendo perigoso. E já exercido e preso por causa de por ter exercido mal ao seu maior prazer, né? A lei permite que aquele que recebe a medida de segurança todos os anos, direito legal, seja submetido a um exame criminológico de cessação de periculosidade. Todos os anos se reabre a oportunidade dele, como se reabriria por 30 vezes, legalmente, a possibilidade dele sair. Diz o Milor Fernandes, o sim é um descuido do não. Muda um psiquiatra, vem outro, diz, agora pode, porque ele não apresenta periculosidade, ele está preso. O que é que aconteceu? É o pedófilo na cadeia. O que é que aconteceu com um dos psiquiatras que deram esse laudo? Era o mesmo que tinha dado o laudo do bandido da luz vermelha, que não precisava ser psiquiatra para olhar para o rosto dele e dizer, esse homem não tem condição de liberdade. Não obstante, foi dado um laudo dizendo que a esquizofrenia dele estava remida e que ele tinha planos elaborados para o futuro. Era como se fosse um cidadão normal. Mas você olhava para ele e dizia, eu não sei fundamentar, mas esse homem não é normal. Saiu, mataram-no antes. Mas ele iria matar, ele era um perigo. Pedrinho então, matador também. Então não se podia permitir ficar com um risco, a rigor, acientífico, dizendo que ele não tinha autocontrole quando ele tinha, e dizer que todos os anos ele se reabriria a ele a hipótese de sair. 30 anos nós garantimos. Agora o Estado contemporâneo tem que arrumar uma solução para dizer que este homem não pode sair. É possível? É possível. Dentro da lei? Dentro da lei ninguém fala de ilegalidade. Portanto, é um compromisso que o Estado brasileiro tem que ter com a sociedade, porque muitas vezes há um divórcio entre o Estado e a sociedade. A sociedade tem necessidades que o Estado não consegue fazer frente. Esta é uma necessidade social de segurança. E até para ele, para não se parecer que nós somos insensíveis, solto, vão matá-lo. Ou, primeiro ele matará. Mas, do jeito que está, numa vida normal, ele não vai conseguir. Quem não vai terminar não vai terminar bem. Eu acho que a gente tem que... Eu, como cidadão, eu sempre peço que a pessoa cumpra a pena aplicada. Já que a gente não pode ter prisão perpétua, que ele cumpra a pena aplicada. Porque senão fica isso, ele ganha 280 anos, mas 30 anos já saiu. E ele era jovem quando ele foi preso. Ele vai sair jovem, ele vai sair com 58 anos. Você vê... Não, ele tinha 26, 27 quando ele foi preso. Talvez um pouco 30? Mais. Não tinha 30 ainda. Talvez tivesse... Que tivesse 30, vai sair com 60. Ele parece que ele está com ou 56 ou 58, sim. Ele vai sair ainda, e esse tipo de pessoa sai com vigor físico. Se é uma pessoa mais sensível, como diz, morre na prisão, definha tal, não. Sai com saúde. Tá gordo, tá forte. Tá. Não sei o como Estado deu comida cadeia. E deu proteção a ele ao longo de 30 anos. Ah, mas é desumano o quê? Desumano são os crimes. Há uma inversão total de papéis. Já que ele está custodiado, ele tem que ser cuidado, Houve um lógico. equívoco a pretexto de humanização, isso eu acho importante dizer. Tanto o Estado acertou em 2008 em se abrir a oportunidade de perguntas aos réus por parte da acusação e da defesa, quanto ele errou em 1984 na criação do novo Código Penal. Até 84, e aí estava mais condizente com a ciência, ou se aplicava até 84, nós tínhamos chamado o sistema do duplo binário. O que significa dizer? O cidadão recebia uma pena, em sendo perigoso, uma medida de segurança conjuntamente. Terminava o cumprimento da pena, iniciava o cumprimento da medida de segurança, enquanto tivesse periculosidade. Ele saia da cadeia para o manicômio. Como é na França, como são em outros países. Em 84, a pretexto de humanização, se disse ou é pena ou é medida de segurança. Está aí um caso concreto que diz que isto não funciona, é o chamado sistema vicariante. Não é uma coisa ou outra, é um caso típico, de um tipo de delinquente típico, que nós precisamos destas medidas, que é a segregação. Se não se quer dar prisão perpétua, e a Constituição proíbe, então que se dê o chamado sistema do duplo binário, para que a sociedade não fique indefesa. Sim, tem toda a razão. Doutor, tem mais alguma coisa desse caso que a gente não tenha passeado ou conversado que o senhor gostaria de ressaltar? Eu cumprimento pelo programa, eu cumprimento pela linha séria, ética, correta, científica da adoção deste programa que tanto o timbra, e digo o seguinte, o que eu gostaria de dizer é que de cada tristeza pode haver um renascer. Há um aprendizado até da dor.
Foi no meu gabinete que eu acolhi estas famílias vitimadas e estas mães desesperadas e pais que choraram compulsivamente. Foi no meu gabinete que eu vi as irmãs que perderam irmãs e que choraram tão tristemente. Não há como romantizar a delinquência. Não há como romantizar uma dor tão profunda. É preciso que nós, destes escombros, deste sangue, destas mortes, colhamos ao menos uma lição. No romance, o amor; na romantização, a beleza; na tristeza, o aprendizado, sob pena de nós reincidirmos em erros como nós já reincidimos. Nós não podemos soltá-los, nós precisamos corrigir a legislação penal brasileira, nós precisamos deitar um olhar sobre as vítimas. O Brasil, ao longo dos anos, só falou em direitos e garantias fundamentais dos acusados. Eu pergunto, e as milhares de vítimas anuais? Não é hora de voltarmos o nosso olhar, a política criminal do Brasil, na proteção das vítimas que já se foram e das vítimas em potencial? O que eu gostaria de dizer é que, da tristeza que nós não mais podemos reparar, nós podemos trazer um aprendizado e evitar novas tristezas. Esta é a mensagem que eu penso que nós podemos recolher destes escombros e lágrimas. Muito bem, doutor, muito obrigado, e espero o senhor em outras conversas aqui sobre o seu trabalho, que é sempre um prazer receber pessoas tão eloquentes como o senhor. Muito obrigado. Muito grato a você. Obrigado.